Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Alô, você aí da Anatocast, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o professor Vitor Caiafo e estou aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre anatomia. E preste atenção, olha o episódio de hoje, vagina. Isso mesmo, para a gente continuar aqui na nossa 10ª temporada do seu Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Pessoal, olha só, como de costume, temos convidada aqui mais uma vez Vitória Ramos, estará conosco nesse episódio aqui para a gente discutir, conversar e comentar aqui sobre algumas questões anatômicas e funcionais da vagina de vocês aí, mulheres, que também acompanham aqui o seu Anatocast. Vitória, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença em mais esse episódio aqui do nosso Anatocast. Eu que agradeço, Caiafa. É sempre muito bom fazer parte desse projeto. Muito obrigado, garoto. E pessoal, olha só, vamos deixar de lenga-lenga e vamos logo pro nosso episódio. Vem só, olha só. A gente vai ter algumas projeções aqui, tá certo? Alguns slides, algumas coisas que a gente trouxe para representar e para facilitar um pouco da explicação aí para vocês. E a gente também trouxe alguns modelos anatômicos que também vai facilitar um pouco da explicação de determinados pontos que a gente trouxe para comentar aqui para vocês nesse episódio de hoje, tá certo? Olha só, vamos lá. Seguindo com o nosso primeiro slide e começando aqui o nosso episódio, eu vou passar a bola aqui para a Vitória falar um pouquinho aí para vocês dessa parte mais introdutória, inicial da vagina de vocês, tá já? Vamos lá, Vitória? Simbora. Então, pessoal, a anatomia é uma ciência muito descritiva. Então, a gente tinha que começar como? Começar falando da localização, né? Onde é que a vagina ela tá situada no corpo humano da mulher. E aí, a gente vai ver o Caiafani tá passando o mouse justamente no canal vaginal, certo? O canal vaginal, ele tá imediatamente inferior ao útero, como vocês podem observar o útero ali em cima. Ele tá anterior ao reto, como vocês podem observar também, e ele tá posterior à bexiga. Então, é importante a gente saber essa localização. Esses são 3 aspectos que a gente tem para localizar a vagina. Olha só, pessoal, só para exemplificar ainda mais o que a Vitória comentou, a gente trouxe aqui algum modelo, ó, esse modelo anatômico, e a gente tem aqui, ó, a região do útero e logo abaixo do útero o canal vaginal, ok? Então aqui, ó, o canal vaginal, inferiormente ao útero. Esse canal vaginal tá anteriormente, perdão, é isso mesmo, anteriormente ao reto, como Vitória também acabou de comentar, e esse canal vaginal tá posteriormente à bexiga e também posteriormente ao canal uretral, ok? Então isso é a localização no interior da cavidade pélvica da vagina de vocês aí, mulheres. Olha só, inferiormente ao útero, anteriormente ao reto, posteriormente à bexiga e ao canal uretral. Tá joia aí? Vou passando de novo para a Vitória, que a gente vai continuar com as explicações aqui, agora numa outra imagem para vocês da região da vagina. Vamos lá, Vitória? Simbora. Pessoal, ó, a vagina é um canal fibromuscular tubular. Essa imagem que a gente está vendo aí é uma imagem meramente didática e eu acho isso interessantíssimo da gente ressaltar, porque a vagina ela não fica assim no normal. Então, na verdade, a parede anterior e a parede posterior da vagina, elas são colabadas, ou seja, elas estão em íntimo contato o tempo todo. Além disso, uma coisa que é muito interessante a gente saber é que o tamanho médio da vagina é cerca de 10 centímetros. Só que cada ser humano ele vai ter sua anatomia. Então, tem mulheres que podem ter vaginas menores, cerca de 7 centímetros, e tem mulheres que podem ter vaginas maiores, chegando até 11 centímetros. Muito bem, Vitória. E olha só, pessoal, esse tamanho que Vitória comentou, ele é um tamanho moldável, viu? Ele pode variar de tamanho a depender da situação. Então, por exemplo, durante o ato sexual masculino, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, que a vagina é um órgão de cópula feminina, isso pode modificar o seu diâmetro, ou o seu tamanho, ou o seu comprimento, porque a vagina possui fibras elásticas capazes de modificar, de mudar, né, esse tamanho, essa distensibilidade da vagina. Bem como, por exemplo, durante o parto natural, durante o canal, né, e a vagina é também um canal de parto, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, ele também pode aumentar para dar passagem ao bebê. E essa distensibilidade, esse aumento do diâmetro de comprimento da vagina, deve-se principalmente a um grupo de fibras, principalmente fibras elásticas, que ela possui aí na sua constituição, tá certo? Olha só, pessoal, essa imagem também traz uma divisão, a gente consegue ver aqui uma divisão em segmentos anatômicos da vagina, ok? Essa porção mais superior aqui da vagina, ó, que fica no entorno
envolvendo o colo uterino, é chamada de fórnice ou fórnix. Tanto faz, tem livros que trazem como fórnice ou fórnix. Eu vou deixar a descrição aqui na descrição do episódio, ou o termo aqui, vou botar aqui agora para vocês, fórnix ou fórnice, tá certo? Então ele fica aqui no entorno, envolvendo o colo uterino. Em seguida, vem a maior parte, né, o maior comprimento aí da vagina, que é a região do corpo da vagina, e por fim, essa vagina se abre na região da genitália externa feminina, através de um orifício, que é o orifício de abertura da vagina, ou ósteo vaginal, tá certo? Ô, Vitória, e parece que essa formação interna da vagina tem uma característica importante, esse tecido que envolve internamente essa vagina. Tem sim. A mucosa da vagina, pessoal, e aí para quem gosta de histologia, isso daí é muito legal. Ela é formada por 2 tecidos basicamente. Então a gente vai ter o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e o tecido conjuntivo areolar. E juntos eles vão formar isso que a gente está vendo, que são as rugas da vagina, né? Que é justamente o que Caiafo está falando sobre essa capacidade elástica da vagina, ou seja, a capacidade dela deformar por um período de tempo e voltar ao seu tamanho original. Muito bem. E olha só, pessoal, além dessa estrutura interna na vagina, esse orifício vaginal aqui, ó, ele fica normalmente, ele tem uma membrana, ok? Ele tem uma membrana que normalmente reveste esse orifício vaginal. É uma membrana perfurada com pequenos orifícios que normalmente dão passagem ali ao fluxo, por exemplo, menstrual. Quando as mulheres menstruam, né, e tem eventualmente aquele sangramento da descamação uterina, ele quando passa e que é levado para o meio externo, ele atravessa esse orifício dessa membrana. Essa membrana que normalmente fecha esse orifício vaginal é chamada de ímen. Pode ter algumas mulheres que possuam, outras que não possuam, outros com diversos formatos que tem nesse ímen, mas normalmente esse ímen fecha esse orifício vaginal, permitindo a passagem de pequenas estruturas um pouco de diâmetros menores. Normalmente, quando a mulher realiza, né, o primeiro ato sexual, o pênis masculino, normalmente, ao adentrar na região do canal vaginal, rompe, então, essa membrana do ímen, ok? Que fica normalmente revestido esse orifício, esse ósteo vaginal, ok? Mas é interessante a gente lembrar também que nem sempre a mulher ela vai ter o rompimento de primeira, né? Então, talvez porque é elástico, é uma membrana que ela é um pouco elástica. E também tem mulheres que têm o ímen imperfurado, o que é um problema, porque o sangue que deveria fluir da menstruação, ele fica se acumulando lá e vai crescendo uma pressão e um desconforto. E essa mulher normalmente precisa de uma intervenção cirúrgica para poder conseguir menstruar direitinho. Muito bem, Vitória. E outra coisa, vê só, pessoal. A gente tem, nessa região da genitália externa feminina, umas estruturas importantes aqui, que são as glândulas, que não são glândulas da vagina, mas elas interferem e elas ajudam no funcionamento da vagina. Eu vou passar a palavra para a Vitória, que ela vai explicar um pouco desse ambiente interno da vagina e ressaltando um pouco da função aí dessas glândulas. Exatamente, pessoal. Então, a vagina, ela não tem glândula própria. Esquece isso, não tem. Mas, Vitória, como é que ela fica lubrificada? Como é que o corpo dá conta de fazer isso se não tem glândula própria? Muito simples. O corpo ele lança mão de 3 estratégias para fazer a lubrificação da vagina. Então, primeira estratégia é a transudação, ou seja, a exudação da própria mucosa. A segunda estratégia, ela está relacionada com o colo do útero, né? E as glândulas que a gente tem lá, que vai trazer para a gente o muco cervical, que vai lubrificar a vagina e tudo mais. E a terceira estratégia que o nosso corpo lança a mão é com essas glândulas maiores e menores, que como o Caio já tinha falado, ela não está inserida na vagina em si, né? E aí, falando dessas glândulas maiores e menores, é importante a gente saber que das glândulas menores nós temos as glândulas de Skene, que normalmente não são visualizadas e normalmente também não tem muitas relações assim clínicas que dão problema. E a gente tem as glândulas maiores, que são as glândulas de Bartholin. Essas glândulas, elas servem para lubrificar, elas servem no momento da excitação sexual para lubrificar o canal vaginal e facilitar o processo de cópula mesmo. Só que, por vezes, a gente pode ter um processo infeccioso que ocorre justamente por meio do entupimento da glândula de Bartholin, principalmente. E aí a gente vai ter a bartolinite, que é quando cria-se um cisto e às vezes a mulher ela tem que drenar, ou então ela pode simplesmente fazer o antibiótico certinho e vai conseguir melhorar. Uma condição extremamente desconfortável e que requer atenção médica. Muito bem, Vitória. Então, pessoal, principalmente mulheres,
que já sofreram ou que sofrem desse processo de, às vezes, um desconforto no ato, durante o ato sexual, pode ser que seja um desenvolvimento anormal, digamos assim, um crescimento anormal das glândulas de Bartolini e evoluindo aí para essa inflamação que é a bartolinite ou o próprio cisto, né, de Bartolini, que eventualmente precisa ser treinado e isso normalmente já vai resolver e ajudar bastante aí a aliviar esse desconforto das mulheres relacionado a esse crescimento anormal dessas glândulas, principalmente de Bartolini, ok? Então, uma situação importante aí e uma informação interessante para vocês conhecerem, tá certo? Rafa, antes da gente seguir para vascularização e inervação, eu acho que a gente poderia dar uma finalizada com relação às principais funções da vagina. Então a gente volta lá para aquele slide que mostra para a gente bem direitinho a estrutura anatômica da vagina e só recapitulando. Principal órgão de cópula feminino, então a gente tem essa função. A gente tem a outra função, que é a principal via de parto. Então, desde que o mundo é mundo, as mulheres elas têm parto vaginal. E aí, toda aquela questão, né? Por causa da capacidade elástica da vagina. Terceira função, que é muito importante, principal via de fluxo menstrual. E a gente já tocou nesse assunto, na questão do IME. E, por fim, a gente tem uma função importante, que é a função de defesa. Como é que isso se dá? Qual a relação da mucosa com isso? Gente, é muito simples. Então, basicamente, a mucosa vaginal ela é muito rica em glicogênio, beleza? Quando esse glicogênio ele é decomposto, a gente vai ter a formação de ácidos orgânicos, que vai fazer com que o pH dessa vagina ele fique mais ácido e faça com que essas bactérias, esses micro-organismos, eles não consigam proliferar, o que é muito legal e muito importante para a saúde da mulher. Mas aí você para e pensa, tá, o pH é ácido, como é que o espermatozoide ele vai ter sucesso para chegar lá e conseguir fazer a fecundação? Aí você vai ter que voltar uns episódios aqui do NatoCast e você vai lembrar que o sêmen, ele é um pouquinho mais alcalino e ele vai fazer com que o pH da vagina ele se neutralize e dessa forma o espermatozoide ele tenha um maior tempo hábil de fazer a fecundação, né, de ir em direção ao útero, tuba uterina, ampola e aí ele vai fecundar realmente o ovócito feminino, principalmente na região da ampola da tuba uterina, né? Muito bem, Vitória. Pessoal, olha só. Uma dessas funções que a Vitória falou, a gente consegue representar aqui, ó, com esse nosso modelo anatômico. Olha só. A gente tem aqui um útero, né, gravídico. E Vitória falou sobre, desde que o mundo é mundo, as mulheres têm parto natural. Então a gente tem aqui, ó, um modelo anatômico, um bebê aqui, ó, no interior do útero. E aqui, ó, a gente tem o canal vaginal. Então, essa capacidade de distensibilidade da vagina que a gente já ressaltou aqui, favorece, então, durante principalmente o período expulsivo do parto, para que esse bebê se desloque pelo canal vaginal e possa, então, vir ao mundo da forma mais natural que a gente tem, né? Então, esse canal vaginal tem essa função importantíssima também, que é esse servir como um canal de parto, essa passagem para o nascimento do bebê durante o parto natural, tá certo? Vitória, agora podemos seguir para a nossa vascularização e inervação da vagina? Por favor. Vamos lá. Olha só, pessoal. Agora a gente vai ver quem são as artérias, quem são as veias principais responsáveis. As artérias por levar o sangue arterial para a vagina, né? Então, para levar os nutrientes, oxigênio e tudo mais. E quem são as veias responsáveis por drenar, por coletar esse sangue venoso produzido pelo metabolismo da vagina. Vou passar para a Vitória e depois a gente bate um papo novamente aí. Eu vou ficar mais com a parte de anatomia para leigo. O que é que você não pode deixar de saber? É basicamente que a gente vai ter as artérias vaginais como sendo ramos da artéria ilíaca interna. Então, sob o ponto de vista de vascularização arterial, é isso que você não pode deixar de saber. Já quando a gente está falando realmente da vascularização venosa, a gente vai ter o plexo venoso drenando para a veia ilíaca interna. E aí, Caiafa foi adentrando mais nos detalhes. Muito bem, pessoal. É isso mesmo, olha. Principalmente a artéria vaginal vem, né, da artéria ilíaca interna e as veias vaginais drenam para a veia ilíaca interna. Mas algumas pessoas podem ter variações anatômicas. Ou você pode. E quando a gente fala de variação anatômica, a parte vascular no nosso corpo tem muita variação anatômica em diversas regiões. Aqui na vagina não é diferente, ok? Então, olha só. Na região superior, então, aqui a gente tem as artérias vaginais, que podem ser ramos, como a Vitória comentou, das artérias ilíacas internas, mas também podem ser ramos diretos de ramificações das artérias uterinas, que também já vieram da artéria ilíaca
e interna, tá joia? Então, nessa região mais superior, essas artérias vaginais podem ser ramos ou direto das artérias ilíacas internas ou ramos direto das artérias uterinas, como você viu aí no episódio passado sobre o útero. Quem não viu, não precisa ir agora não. Daqui a pouco, quando terminar esse episódio sobre vagina, você pode voltar aí e falar e assistir um pouquinho aí do episódio sobre útero, tá certo? Mas além dessa porção mais superior e essas artérias vaginais que podem vir ou da artéria uterina ou da artéria ilíaca interna, existe também a porção mais inferior da vagina, que normalmente essas artérias vaginais ou esses ramos vaginais podem vir aqui, ó, da artéria pudenda interna. Também é uma outra artéria importante para levar o sangue para essa região, principalmente da porção mais inferior da vagina. E como é que é a drenagem venosa dessa região vaginal? Vitória já comentou que as veias vaginais drenam principalmente para a veia ilíaca interna. E você já sabe que a veia ilíaca interna, na cavidade pélvica, se junta com as ilíacas externas. As ilíacas internas e externas, quando se juntam, formam as ilíacas comuns, que se juntam para formar a veia cava inferior e o sangue retornar ao átrio direito do coração. Bom, mas além dessas veias vaginais drenarem direto para a ilíaca interna, algumas delas, e principalmente as mais superiores, também podem drenar para o plexo uterino, que a gente também falou isso aí no episódio passado sobre o útero, ou também algumas dessas veias vaginais mais inferiores podem drenar para a veia pudenda interna, que também vai levar para a veia ilíaca interna e, por consequência, as ilíacas internas e externas vão se juntar, formar as ilíacas comuns, veia cava inferior e o sangue retorna, então, aí para a circulação sanguínea e para o nosso coração para sofrer, então, o processo de renovação. Então, esse é o complexo normalmente vascular, o complexo vascular aqui da região da vagina. Beleza aí? Vitória, tudo certo? Tudo certo. E agora a gente segue para inervação da região vaginal. De novo, vou passar a bola aí para a Vitória. Também é uma parte que a gente não precisa quebrar muito a cabeça, né, Caiafo? A gente tem que a inervação da vagina ela vai se subdividir. Então, a parte superior da vagina, como vocês podem observar nessa imagem, ela vai ser inervada majoritariamente, né, principalmente pelo plexo útero-vaginal. E aí a gente vai ter todas aquelas fibras autonômicas. Já quando a gente está falando da parte inferior da vagina, a gente vai ter que ela vai ser inervada principalmente pelo nervo pudendo. E aí a gente vai ter toda aquela questão das fibras somáticas, da reação à dor, da reação ao toque, do reflexo sexual. Então, é muito tranquilo essa parte de inervação. Muito bem, Vitória. Então presta atenção, pessoal. Fica ligado aí, olha só. Aqui a gente tem o plexo ó, hipogástrico inferior, emitindo ramos para o útero e para a vagina, formando o plexo que Vitória comentou sobre plexo útero-vaginal, que é principalmente do sistema nervoso autônomo, parte simpática e a parte parasimpática, ok? E tem a outra porção, principalmente mais inferior da vagina, que é inervada pela região do nervo pudendo, que como o Vitória já ressaltou, a parte do toque, a parte dos reflexos ali mais sexuais principalmente durante o ato sexual. Tranquilo aí? Alguém tem dúvida? Pois é. Olha só, estamos chegando no final desse episódio, pessoal. Mais uma vez, a gente comentou aqui nessa 10ª temporada sobre órgãos do sistema genital feminino e hoje foi sobre a vagina. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco aí conosco. Eu vou passar a palavra para Vitória para ela dar uma mensagem final para todos vocês que nos assistem e nos escutam. Eu quero dizer que foi um prazer participar de mais um episódio do AnatoCast. Se você não está inscrito no canal, para de perder tempo, se inscreve logo. Curte esse vídeo, compartilha, deixa suas dúvidas, a gente está sempre prestando atenção no que vocês estão falando nas redes sociais. E é isso, assim, muito obrigada, Caiafo. Eu que agradeço, Vitória. Mais uma vez, Vitória já participou de outros episódios aí, vocês já devem conhecer, inclusive, ela que nos acompanha aí com mais frequência de outros episódios. Pessoal, então é isso, como a Vitória falou, a gente tá nas redes sociais, então vai lá, no Instagram é o @anatocast.anatomia, no TikTok, Anatocast, no Threads, Anatocast, e também a gente tá nas principais plataformas de áudio e vídeo, viu? YouTube, Amazon Music, Deezer, Spotify. Aproveitando, o Spotify agora tem uma ferramenta que você pode avaliar o nosso programa. Então vai aí, dá 5 estrelinhas, continua seguindo, compartilhe com seus colegas para cada vez mais o Anatocast crescer e a gente atender aí a demanda de vocês. Aproveitando, vai aí nos comentários, vai nas redes sociais, vai no Spotify, ou seja, qualquer lugar que tiver os comentários, deixa lá um comentário, suas críticas, seus elogios, suas sugestões de pauta para os nossos episódios e para as próximas temporadas aqui do seu Anatocast, beleza? Então, pessoal, olha só, o Anatocast é gravado aqui
no estúdio do Labtec Anático, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais em Anatomia, do Grupo de Pesquisa Tecnologias em Saúde aqui do Núcleo de Ciências da Vida, do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela atenção. Espero vocês aqui no próximo episódio do seu Anatocast. Seja gente fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.